desejamos aqui boas-vindas a todos que estão nessa sala de conferência nessa manhã para um evento com o tema de eficiência energética. É um evento promovido aqui pela ABARB, Sindibor e a Aresp, com o apoio do Senai, hoje aqui representado pelo professor Chagas. Professor Marco Antônio Chagas é diretor de Administração Geral do Instituto Senai de Tecnologia em Energia e da Escola Senai Jorge Mahfouz. É o diretor da unidade Senai, responsável por eficiência energética. E ele traz aqui para nós hoje, com o Ulisses também, que está presente, agradeço a participação, professor Ulisses, o nosso palestrante convidado do dia, que é o Marco Shiva. Falei certo, Marco, seu sobrenome? Sim, tá perfeito. Bom. O Marco é diretor de projeto na Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIS. Atualmente é diretor de projeto na agência, com foco em investimento de eficiência energética. Antes disso, o Marco trabalhou como gerente do Banco Europeu de Investimentos, na preparação de investimentos de baixo carbono em cidades, no projeto global Felicity, com atuação no Brasil, Equador, Indonésia, México, Ucrânia e países na Ásia Central. Também foi assessor da GIS, frente ao Ministério Federal de Meio Ambiente da Alemanha, no âmbito de um programa internacional de ação climática na área de mitigação de emissão de gases do efeito estufa, e na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, no Rio de Janeiro. Formado com mestrado em Gestão Sustentável de Recursos pela Universidade Técnica de Munique e bacharelado em Ciências Econômicas e Políticas da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, obteve certificações profissionais nas áreas de eficiência energética, finanças climáticas e energias renováveis. Feita aqui as apresentações do nosso mediador, professor Chagas, pelo Instituto Senai, aqui presente hoje, e que traz o nosso convidado Marco. Eu passo a palavra aqui ao professor Chagas, mas antes quero deixar aqui, professor Chagas, um abraço do nosso professor Carlos Coelho, coordenador da Comissão de Inovação e Tecnologia, responsável também pelo Senai Mário Amato, que nos assessora e que proporcionou esse encontro, né, reunindo aqui a convite as instituições representadas do Senai pelo professor Chagas, e assim nós tivemos a oportunidade de conhecer e hoje ouvir um pouco da GIS pelo Marco e seus colegas que estão aqui também, Carol Crepaldi e Wendel Pacheco, muito prazer, sejam bem-vindos também. Professor Chagas, a palavra é sua, por favor. Reinaldo, Marco, Shivan, demais colegas, muito bom dia. Um dia eu aprendo a falar o seu sobrenome certo ainda, viu, Marco? É sempre um prazer, pessoal, a gente esse bate-papo sobre eficiência energética, né? Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de pós-pandemia, não, de pandemia ainda, né? De retomada da indústria e de crise hídrica e uma série de outros complicadores referente a custo de energia que nós estamos vivendo hoje, né? Eu administro as unidades Senai de energia aqui da Grande São Paulo, trabalhamos aqui de forma articulada com as unidades do interior do estado e também com unidades de outros estados, né? Então, independentemente de onde esteja localizada a sua empresa, nós estamos à disposição para ajudá-los aqui, né? O Instituto de Energia, que é o que nós nos reunimos e temos a parceria com a GIZ, ele está localizado aqui no Cambuci, na Grande São Paulo, né? E nós atendemos aí todo o público de pequenas, médias, grandes empresas em ações tanto de energia, quando nós falamos de contratação, e ações também de eficiência energética, né? Antes de passar a palavra aí para o Marco, né, eu gostaria de destacar algumas dicas simples que hoje, quando se liga a televisão ou quando se vê noticiário em jornal, sempre está em pauta a crise hídrica, né? E então, nós temos aí um desafio pela frente nos próximos meses,
Isso vai refletir em custo, né? Quem vai pagar essa conta é o consumidor cativo, aquelas empresas maiores que estão no mercado livre, teoricamente estão livres desse desafio, mas o mercado cativo, o consumidor e o comércio, a indústria em geral, a pequena e a média, vão ter que arcar com esses custos, né? E ficam algumas dicas para vocês. Para quem é grande empresa, já está no mercado livre, a dica nossa do Senai é que vocês implantem um sistema normalizado de gestão para que vocês identifiquem as oportunidades dentro das empresas de vocês, definam os seus índices de desempenho energético e façam investimentos direcionados para melhorar esse desempenho, né? Para quem já é grande empresa. Para quem é pequena empresa, né? Entre em contato conosco aqui do Senai, que nós sempre temos programas subsidiados, e na ausência de programas subsidiados que encaixe ao seu perfil, à sua empresa, nós sempre temos algum sistema, algum plano de trabalho sustentável, né? O que seria um plano de trabalho sustentável? É que a economia de energia que vai ser gerada com as ações do Senai, elas são suficientes, financeiramente falando, para suportar os custos dessas ações. Então, a ideia e a proposta de trabalho nossa enquanto Senai é não onerar a empresa mais do que ela já vem sendo onerada, né? Simplesmente promover a competitividade, a eficiência e ajudá-la nessa transição, tá bom? Então, o meu contato pode ser feito diretamente através do Reinaldo, né? Ou diretamente na unidade aqui do Cambuci. Estou à disposição de vocês caso alguém queira nos visitar, um telefonema, alguma dúvida simples. Eu vou passar a palavra agora para o Marco. O Marco é um parceiro nosso do Senai, em especial da nossa unidade do Cambuci, onde nós estamos desenvolvendo vários projetos juntos, né, justamente para melhorar essa questão da eficiência energética e da energia no estado de São Paulo, num primeiro momento. Então, Marco, você tem a palavra. Muito obrigado pela sua participação aqui como palestrante hoje. Excelente. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor Chagas. Muito obrigado, Reinaldo, pelo convite. É uma honra falar aqui em frente de vocês e também em frente de todos os participantes e os representantes do setor da borracha. Agradeço também a Sindibor, a Biarp e a Aresp pelo convite e pela oportunidade. Eu vou fazer uma apresentação sobre a eficiência energética, né? Antes disso, eu vou apresentar a Agência de Cooperação Alemã, que eu estou representando aqui, a GIZ, e falar um pouco sobre as políticas e experiências com a eficiência energética no mundo, especialmente na União Europeia, na Alemanha, meu país de origem, né? E também nossa visão da eficiência energética no Brasil, sobre as tecnologias, os benefícios que a eficiência energética pode proporcionar às empresas industriais. E, por último, também algumas recomendações para o setor da borracha. Eu vou, então, aqui compartilhar minha tela. E eu acho que, enquanto eu passo pela apresentação, a gente também vai já colher perguntas através do chat. E agora vou aqui entrar na própria apresentação. Peço só uma confirmação que vocês conseguem ver a apresentação. Estamos vendo, Marco. Bom, perfeito, então. Então, sobre a Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ é uma empresa privada de utilidade pública. Nós apoiamos o governo alemão na realização dos seus objetivos de cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável no mundo inteiro, principalmente em mercados emergentes e países de desenvolvimento, né? Então, o governo alemão ele é nosso acionista, mas a gente trabalha com encargos
e projetos, recursos através de vários governos, principalmente na Europa e sempre em parceria com uma instituição local, né? A GZ fornece serviços de consultoria na execução desses projetos de cooperação, capacitações, estabelecemos redes e também apoiamos o gerenciamento e a logística em diversos temas, né? No tema da eficiência energética, mas também em vários outros temas que são de prioridade para o país onde nós atuamos, para o desenvolvimento sustentável. Presença da GIZ no mundo, dá para ver aqui no slide. Então, a GIZ ela tem escritórios em vários países, né? Como vocês veem aqui, nosso escritório no Brasil fica em Brasília. Eu, embora estou aqui localizado em São Paulo desde de março desse ano. Alguns dados chaves da GIZ: nós somos 20 mil especialistas, então atuamos, como eu mostrei, no mundo inteiro, né? Mas sempre com estruturas regionais e também com uma característica muito regional. 70% dos nossos especialistas são nacionais, né? No total são 120 países onde nós estamos trabalhando, mobilizando no último ano 3,3 bilhões de euros para a cooperação do desenvolvimento sustentável, e esses 3,3 bilhões de euros são projetos de assistência técnica, capacitação, sempre a fundo não reembolsável, né? A GIZ não trabalha ou não fornece créditos, e mesmo assim nós trabalhamos também com instituições financeiras como parceiros. Aqui alguns assuntos no Brasil do nosso portfólio, da nossa atuação no Brasil. Certamente a área de florestas, biodiversidade e clima, mudanças climáticas, bastante importante, mas trabalhamos também na área de transformação urbana, formação profissional, gênero e direitos humanos, e eu faço parte de um grupo de energias renováveis de eficiência energética. Só para ter uma ideia da distribuição dos projetos da GIZ aqui no Brasil, nós temos 19 projetos na área de florestas tropicais, né, para preservação dessas florestas, apoiando o governo brasileiro, entidades subnacionais, trabalhando junto com a sociedade civil, e são 11 projetos na área de energia, né? Em total, a gente trabalha junto com 18 instituições parceiras, no mínimo. Eu acredito que até devem ser mais agora para esse ano. Alguns exemplos de projetos da GIZ na área de eficiência energética. A GIZ trabalha em mais de 50 projetos no mundo inteiro com a eficiência energética. Nosso portfólio é mais ou menos de 500 milhões de euros, e esses projetos acontecem de forma bilateral, ou seja, um foco só em um país, mas existem também projetos de eficiência energética que trabalham em vários países ao mesmo tempo, né? E sempre com uma abordagem distinta. Aqui queria apresentar um projeto do México de eficiência energética para a construção de moradias, que contou com a assistência técnica da GIZ, mas também uma parceria com o Fundo Hipotecário do México e bancos multilaterais, como o BID, também o próprio KfW, que é o Banco Alemão de Desenvolvimento,
E nesse projeto nós viabilizamos a construção de 11 mil unidades habitacionais com baixo consumo de energia, apoiando pequenos e médios desenvolvedores de projetos. Esse projeto ele tem um potencial de reduzir ao longo desses edifícios 400 mil toneladas de CO2. E a ZEZ apoiou esse projeto com a certificação energética dos edifícios, com monitoramento e avaliação, com várias outras medidas de apoio. Um segundo projeto é esse projeto aqui de refrigeração e ar-condicionado. Ele tem foco na refrigeração verde, com refrigerantes naturais. O que é isso? São refrigerantes que não usam ou têm um controle de gases fluorados. Esses gases fluorados que podem ser liberados no descarte das tecnologias, por exemplo, no ar-condicionado convencional, eles têm uma potência de impacto climático 1000 vezes a mais do CO2. Então, esse projeto aqui, ele fomenta uma indústria local na Tailândia para usar o ar-condicionado e o chiller também para a indústria com refrigerantes naturais. Aí esse programa contou com a assistência técnica da GIZ, um fundo local para financiar a produção e comercialização desses equipamentos de refrigeração verde, e o impacto ao combate de mudanças climáticas é também bastante significativo. A estimativa é de 19 milhões, uma redução de emissões de 19 milhões de toneladas de CO2, e esses equipamentos também proporcionam uma eficiência energética bastante significativa. Então, é estimado que as tecnologias podem reduzir o consumo de energia por 3,5 terawatt por hora, no âmbito do programa inteiro. O próximo programa é da Índia, e é um programa que atua mais no setor da indústria, né? E também com uma ferramenta de regulamento. A GIZ apoiou o governo na Índia de estabelecer um sistema de comércio de certificados de eficiência energética para a indústria doméstica. Ou seja, as empresas que são mais eficientes, eles recebem certificados, eles podem vender esses certificados no mercado para empresas que são menos eficientes, e assim fazer uma receita adicional, né? E o programa ele já entrou agora em uma fase bastante avançada, tem 4 ciclos de comércio de certificadores de eficiência energética, e só o primeiro ciclo já proporciona uma economia de 31 milhões de toneladas de CO2 e mobilizou investimentos de 3,25 bilhões de euros, através de novos incentivos para a eficiência energética nas indústrias. E a GIZ ajudou a estabelecer esse sistema, implementar um piloto, para justamente colocar esse mercado de certificados de eficiência energética em pé. Bom, no Brasil, a GIZ trabalha em diversos projetos com a eficiência energética. Aqui, nesse slide, eu queria dar um panorama dos projetos que tem foco exclusivo na eficiência energética ou um componente, né? Então,
Um dos projetos é o EDUS, que é um projeto implementado em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal. Esse projeto tem foco na eficiência energética na habitação social, ou seja, né, a construção de habitação social de uma forma eficiente. O outro projeto é o PROESA, que tem foco na eficiência energética, no abastecimento de água e saneamento, também um setor extremamente relevante. Esse projeto também até trabalhou com a questão da eficiência do sistema de bombeamento na indústria, e aqui também em parceria com o Ministério Federal de Desenvolvimento Regional. Outros projetos brevemente mencionados aqui é o Sistemas de Energia do Futuro, com o Ministério de Minas e Energia, tem foco ambos em energias renováveis e eficiência energética, com abordagens diferentes, capacitação, disseminação de informações. A gente tem um diálogo direto entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia na Alemanha, que também é responsável pelo setor energético, e nós apoiamos esse diálogo político estratégico através de um outro projeto. E tem um projeto que fomenta investimentos a nível municipal, né, de baixo carbono. É um projeto global que também atua no Brasil, que é o Felicity. Esse projeto ele está apoiando municípios na preparação de investimentos, não só de eficiência energética, mas também incluindo, por exemplo, a iluminação pública e edifícios públicos como escolas. Bom, e na indústria a gente tem, né, um novo programa em preparação, faz parte da nossa parceria que já tem longa data com o Senai, um parceiro-chave para a GIZ e certamente também um parceiro-chave para a indústria brasileira. Bom, antes de continuar com a apresentação, eu gostaria de conhecer um pouco melhor os participantes. Então, preparamos aqui uma dinâmica rápida, com algumas perguntas que nós iremos compartilhar, visualizar aqui na tela. Então, eu peço aos participantes entrar em um link que eu vou compartilhar aqui no chat. Alguém pode me ajudar e compartilhar aqui esse link no chat? Infelizmente não estou encontrando aqui. Professor Marcos, coloca no chat no privado e que eu compartilho com todos. É o mesmo de mais cedo, só um minutinho. É só o meu... Exatamente, é só que desapareceu para mim. Compartilhei. Perfeito. Fiquem se conseguem acessar. Então, peço a todos acessar esse link que foi compartilhado no chat, inserir o código que está sendo visualizado aqui na tela também. São 3 perguntas rápidas que nós vamos... a gente vai aqui visualizar na tela as respostas. A primeira é quantos funcionários sua empresa tem, e peço só dar uma resposta, tá?
para a gente saber se você é uma empresa pequena, se você representa uma empresa pequena, uma empresa média. Então, por enquanto, parece que a maioria aqui dos representantes representam uma empresa com menos de 150 funcionários. Perfeito. Então, eu vou avançar para a próxima pergunta. Como você avaliaria a importância da eficiência energética para a empresa? Aí, de novo, peço só dar uma resposta. Gostaríamos de saber se a avaliação é que a eficiência energética é importante, que vocês precisam reduzir os custos operacionais, ou né, se a importância é moderada. É o Reinaldo falando aqui, só uma instrução aqui, para responder a segunda pergunta, é necessário clicar novamente na pergunta para que ela seja respondida, tá? Ah, perfeito. Bom, então eu vou esperar aqui um pouco até receber as respostas. E que Mas também parece... ela só deve ser respondida uma única vez, né? Assim como a Exatamente. primeira. Perfeito. Obrigado, Reinaldo. Então, isso já é uma boa notícia. A maioria dos participantes avaliaria a eficiência energética como importante e precisa reduzir os custos operacionais. Perfeito. Agora vamos avançar, então, com a próxima pergunta. Quais medidas de apoio você considera mais necessárias para viabilizar investimentos em eficiência energética? Aí, peço inserir, no máximo, 3 respostas. Podem ser respostas bem curtas, de preferência. Por exemplo, né? Treinamentos, capacitação, mecanismos financeiros novas linhas de crédito, subsídios. E aí, nós vamos aqui visualizar mais uma vez as respostas na tela. Perfeito. Então, já entraram algumas respostas. Interessante. Então, parece que a maioria está dando a resposta de subsídios, mecanismos financeiros, conhecimentos tecnológicos, treinamentos, apoio técnico, credibilidade, profissionais qualificados, informações de tecnologia. Excelente. Bastante interessante. Obrigado pelas respostas. Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação para continuar. E agradeço muito as respostas. Já ajudou para ter uma melhor noção dos participantes. Bom, vou pular aqui para o slide correto. Pronto. Então, brevemente, as políticas públicas de eficiência energética na Europa e na Alemanha. O contexto global, né? O consumo de energia na indústria ele vem crescendo nos últimos anos, né? A gente vê, né, que isso é um desenvolvimento constante em todos os países, né? E assim a percentagem
da indústria, a contribuição da indústria para esse consumo de energia em relação aos outros setores, ele é também bastante constante, né? Na Europa, tem uma série de ferramentas de políticas públicas para incentivar a eficiência energética. Eu só queria destacar aqui algumas. Então, tem uma diretriz de eficiência energética e uma meta para aumentar a eficiência energética até 2030 por 32,5%. E, através disso, criar 400 mil novos empregos e reduzir a importação de gás natural por 12%. Um outro foco é desempenho energético dos edifícios, né? Aí o objetivo é a descarbonização, conseguir a descarbonização até 2050. Atualmente tem um novo programa que se chama Renovation Wave, né? A onda de renovação de edifícios, e para a construção de novos edifícios também tem um foco em tecnologias inteligentes e digitalização, né? Para controlar também o consumo de energia dos edifícios. Para o setor industrial, existe uma série de programas de fomento também relacionados à eficiência energética e uma regulamentação de ecodesign, para considerar os requisitos mínimos de eficiência energética na produção de produtos e também garantir o desempenho ambiental. A União Europeia também traz orientações para melhorar a circularidade dos produtos. O mercado de carbono, ele não é só uma ferramenta para a eficiência energética, mas esse mercado de carbono ele mobilizou muitos investimentos de eficiência energética, já que ele estabelece, né, um limite para as emissões de gás de efeito estufa para toda a economia. Esse limite vem sendo abaixado e as empresas que participam no mercado de carbono têm direito de negociar com direitos de emissão, né? E aí as empresas que têm um desempenho ambiental causam, né, menos emissões, podem fazer uma receita adicional e assim tem um incentivo forte para a eficiência energética. O objetivo da economia na Europa é reduzir as emissões e conseguir a descarbonização até 2050. Aqui nesse gráfico a gente vê também a projeção da redução das emissões no setor da indústria, né, que é bastante significativo. É aqui essa linha em azul claro, né? E a visão da União Europeia é desassociar as emissões de gás de efeito estufa do crescimento do PIB. E o princípio para conseguir isso, um dos principais princípios e conceitos é que a Comissão Europeia chama de Energy Efficiency First, ou seja, né, a eficiência energética ela vem primeiro. No segundo lugar, vem as energias renováveis, a circularidade e vários outros aspectos para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Mas, né, no primeiro lugar, tem que ser a eficiência energética. Então, ela tem um papel fundamental. Na Alemanha, só para dar um panorama das políticas de eficiência energética na Alemanha, existem políticas para indústrias energointensivas que têm uma obrigação de realizar auditorias energéticas, que são esses estudos de viabilidade técnica e financeira para projetos de eficiência energética, né?
E as indústrias energointensivas, elas têm que realizar uma auditoria energética pelo menos cada 4 anos, né? E essas empresas também participam do mercado de carbono europeu. As indústrias não energointensivas recebem subsídios para realizar auditorias energéticas e outros serviços de eficiência energética, por exemplo, na instalação de novas tecnologias que são mais eficientes, etc., né? E, além disso, a Alemanha tem diversos programas para pequenas e médias empresas. Um é para isenção de impostos, uma parte dos impostos, né? Se as empresas conseguem adotar um sistema de gestão energética conforme a ISO 50001, né, além disso, tem linhas de créditos pelo banco KfW, Banco de Desenvolvimento, para tecnologias específicas de alto impacto que o governo alemão considera estrategicamente importante para apoiar. Por exemplo, recuperação de calor, medidores digitais e motores eficientes, né? E a Alemanha também tem apoiado redes de eficiência energética. Na Alemanha tem mais de 500 redes de eficiência energética, onde as empresas industriais trabalham juntos para alcançar uma meta de eficiência energética e trocam informações, lições aprendidas, entre outras coisas. O impacto que se trouxe, a gente vê aqui na direita. Então, que é o objetivo da União Europeia, a Alemanha já está mostrando nos últimos anos, ou seja, desassociar as emissões de gás de efeito estufa do crescimento do PIB, né? Então, o PIB veio crescendo, as emissões de gás de efeito estufa vêm descendo, ao mesmo tempo eles têm que descer ainda de forma muito mais drástica. E a produtividade energética ela está também crescendo, ou seja, as indústrias alemãs, na média, consomem menos energia para produzir a mesma quantidade de produtos na sua cadeia de valor. E a eficiência energética no Brasil? Já tem né, várias iniciativas do governo federal, várias políticas públicas, por exemplo, o Procel Indústria, que apoia o desenvolvimento de projetos de eficiência energética na indústria através de subsídios. Existem programas estruturantes para fomentar a eficiência energética na indústria. Existe uma lei de eficiência energética no Brasil. Então, especialmente nosso parceiro, o Ministério de Minas e Energia, considera a eficiência energética como um assunto extremamente importante e está bastante engajado. Ao mesmo tempo, o Brasil ele está no ranking global, conforme uma instituição internacional de eficiência energética, ainda no lugar 21 de 25 países comparados. Eu estou mostrando isso para né, trazer só uma referência como o potencial para a eficiência energética, para aumentar a eficiência energética no Brasil é enorme. E os outros países já vêm se beneficiando através da eficiência energética, né? E não só países industrializados fizeram parte dessa pesquisa, com 25 países, mas também países como a Rússia, a Índia, México, Tailândia, a Indonésia, etc., né, que todos né, são cada vez mais eficientes no consumo energético, já que isso é um assunto bastante importante para a sobrevivência da própria indústria, né?
Aqui eu queria apenas mostrar alguns custos de energéticos no Brasil em comparação com os outros países, só para deixar claro que o preço de energia não é a razão, né? O preço de energia no Brasil ele é bastante comparável com outros países. Aqui na esquerda a gente mostra o preço da eletricidade, na direita preço de gás e de diesel, e tem diferenças entre os países, mas os custos no Brasil eles são bem comparáveis com os custos dos outros países, para alguns energéticos até mais altos, né? Como, por exemplo, é o caso do gás natural, e, né, com a eletricidade, como o professor Chagas disse, a crise hídrica, que também é relacionada à questão climática. A expectativa é que é possível que a gente vai acompanhar um outro crescimento do preço de eletricidade. A parcela da indústria no consumo de energia é 32,1%, conforme os dados da EPE, da Empresa de Pesquisas Energéticas, e as emissões de gás de efeito estufa em processos industriais vem crescendo. Aqui a gente vê isso no slide, no gráfico na direita, né? E o que é a relevância para a recuperação econômica? Aqui eu estou mostrando um gráfico da Agência Internacional de Energia, que mostra o potencial de criação de empregos através da eficiência energética e através de outras medidas, como a solar fotovoltaica, mas até usinas nucleares, né? E aqui a gente vê que a eficiência energética ela tem um alto impacto em termos de criação de empregos, né? Porque exige serviços e equipamentos, tecnologias locais fabricadas no país, e então o impacto em termos de criação de empregos é bastante importante. E isso aqui foi a visão, né, da economia como um todo, e que são os múltiplos benefícios, então, da eficiência energética para as empresas. A vantagem competitiva, o aumento da produtividade, os benefícios da responsabilidade social corporativa, né, as empresas ficam menos vulneráveis aos preços de energia, e os ativos são valorizados, né, como, por exemplo, os próprios edifícios, e também outro benefício é a saúde e o bem-estar dos próprios funcionários. E onde está o potencial da eficiência energética no Brasil? Esse aqui é um gráfico da empresa energética da EPE, né? E o maior potencial em 2030 é a indústria, mais uma vez, com 46% a maior parcela do consumo energético entre os outros setores. Um pouco mais específico sobre o potencial da eficiência energética no Brasil, no setor da indústria, a gente vê que o potencial ele é mais alto em relação ao calor de processos, ao aquecimento direto, né? Considerando lá os usos diferentes de energia na indústria. O potencial de usos elétricos ele existe também, só que ele é menos significativo em comparação com aquecimento e calor. Um exemplo da indústria da cerâmica, que a gente vê aqui na direita, é que né, a eficiência energética térmica, ou seja, a redução direta do consumo de combustíveis, é muito mais alto do que a eficiência energética
na questão da conta de luz, na questão da eletricidade. Aqui uma visão de custo do ciclo de vida, considerando o sistema de ar comprimido. Então, essa abordagem ela considera todos os custos que uma instalação ou equipamento, nesse caso um sistema de ar comprimido, gera para a empresa na vida útil, né? Lá uns 15 ou 20 anos, depende. E a gente vê que o custo de energia é a grande maioria, né? 70% às vezes, o custo de investimento é muito mais baixo, né? E a mesma situação se aplica, por exemplo, a motores, né? No caso de motores, frequentemente o custo de vida é 100 vezes a mais em comparação com o custo da compra, né? E, de novo, a razão é um consumo energético ao longo da vida útil desse motor. Bom, o mercado financeiro, a GZ fez um levantamento do mercado financeiro no Brasil e realizamos algumas entrevistas com bancos, juntamos informações sobre as linhas que existem para créditos ou fundos alocados, né, com esse foco da eficiência energética ou iniciativas planejadas. E, por nossa surpresa, existe um grande interesse também no mercado financeiro em investir na eficiência energética, né? E isso se aplica a bancos públicos, mas também ao setor financeiro privado, né? Aqui a gente mostrou as logomarcas de algumas empresas, alguns bancos. É possível que ainda são mais com interesse em financiar projetos de eficiência energética. Tá? Alguns estudos... Reinaldo aqui falando, eu vou lhe interromper um instante, me perdoe quebrar o seu raciocínio, mas para avisar, nós temos perto de 50 pessoas nos assistindo pelo YouTube e convidá-los a também enviar perguntas por lá, né? O nosso time fará a leitura aqui das perguntas a você, né? Conforme elas forem enviadas, e o mesmo aqui no chat do Zoom, né? Quem tiver pergunta, que, por favor, utilize aqui do chat para enviá-las. Me perdoe ele interromper, passo de volta a palavra para ti. Perfeito, sem problemas, Reinaldo. Alguns estudos de caso de eficiência energética na indústria brasileira, que a Geise mencionou, brevemente, já que a gente não tem mais tanto tempo, queria compartilhar aqui com vocês algumas informações. Então, esse aqui é um estudo de caso de uma indústria para a fabricação de concentrados de cores e aditivos para materiais plásticos, onde foi investido em lâmpadas LEDs e motores novos, né? E o investimento foi acima de R$500 mil. Ao mesmo tempo, o payback, em um cálculo simples, foi bastante rápido nesse projeto, de 2,3 anos. Tá? Outro exemplo é na indústria de fabricação de autopeças. Aqui a solução era o aproveitamento de calor de processo. A empresa tem fornos a gás e fornos elétricos. Com o projeto de eficiência energética, ela instalou economizadores, controladores automáticos para o consumo de energia, lâmpadas LEDs, motores eficientes. Então, uma série de medidas e um investimento bastante alto também, acima de 1.800.000, né? Mas o payback bastante rápido, menos de 2 anos. Né? Um projeto aqui da cerâmica, né? Produção de tijolos
então é cerâmica vermelha, e o projeto contou com a modernização do sistema de secagem e um vagão metálico que a gente vê aqui na direita para reduzir o consumo de lenha, né? E esse projeto a gente vê que ele também tem um impacto bem alto na redução de emissões de gás de efeito estufa. De novo, um investimento alto, acima de 1 milhão, mas o payback é bastante atrativo, abaixo de 3 anos. E o setor da borracha, a gente vê que o consumo de energia também cresceu no setor da borracha, né, por 3,5%, comparando o ano 2019 e 2020. E algumas recomendações para o setor da borracha. Um ponto de partida fundamental é uma pesquisa inicial, né, o que a gente chama de pré-diagnóstico, ou seja, levantamento de dados energéticos e características relevantes da fábrica. E nesse momento se faz algumas perguntas relevantes, né, e as empresas já podem começar a fazer essas perguntas, levantar essas informações. Por exemplo, existe algum isolamento térmico para as instalações com alta carga energética? Qual é o tamanho e a idade dos motores, do sistema de bombeamento, etc., né? Dá para ouvir algum vazamento de vapor ou ar comprimido, desculpe. E existe um potencial de reduzir perdas de calor, existe algum controle automático da temperatura, do tempo de operação e da pressão utilizada, né? E são alguns exemplos de informações que já podem ser levantadas na empresa e são fundamentais como primeiro passo para a eficiência energética, né? Depois, deve-se realizar, se existe o potencial para a eficiência energética, um diagnóstico energético através de um especialista qualificado, né? O diagnóstico energético ele é uma análise bastante detalhada do consumo de energia. Um especialista estabelece um balanço energético da empresa, e aí são identificadas e também dimensionadas as medidas de eficiência energética, junto já com uma estimativa de investimento e a viabilidade econômica financeira de um projeto possível de eficiência energética, né, para facilitar a tomada de decisão. E depois, na fase de implementação, é realizado também a medição e verificação do consumo de energia. Então, por último, eu queria aqui fechar minha apresentação com uma visão holística para a transição sustentável das indústrias. Algumas peças chaves nesse caminho. Então, minha apresentação tinha foco, né, nas políticas, mas também nas tecnologias eficientes e a inovação. Isso é um elemento chave. Outros elementos chaves que vão ficando mais e mais fortes no futuro é a digitalização e a circularidade, né? Aproveitamento de resíduos, reciclagem, e até parcerias entre as indústrias para aproveitar esses resíduos no processo industrial. E certamente as energias renováveis, a substituição de combustível, e eu diria o coração de longo prazo para assegurar melhorias contínuas de eficiência energética é o sistema de gestão de energia, né? E aqui estou citando nossos parceiros do Ministério de Minas e Energia. Então, a implementação de um sistema de gestão de energia é o caminho para chegar para lá, né? E a ISO 50001 é um norte bastante importante. Vou compartilhar aqui um novo vídeo do Ministério sobre
esse sistema de gestão de energia. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para perguntas. Por enquanto, Marco, a gente não tem pergunta aqui no chat. O painel ainda está aberto. Eu quero lhe agradecer muito aí pela oportunidade de lhe ouvir e receber tantas informações importantes, sobretudo no que se refere aí a um alerta, né, de providência às empresas que ainda não iniciaram o processo aí de aferição de sua gestão de energia, né, e possíveis implementações de soluções, sobretudo com os institutos que nós temos no Brasil, especialmente São Paulo, que podem, né, servir de assessoria nesse processo. E aqui eu deixaria, no caso, para o nosso professor Chagas comentar sobre isso, comentar sobre a sua apresentação, Marco, trazer aí algumas considerações para nós, no que se refere a essa tradução de todo esse cenário para a execução dentro de nossas empresas. Professor. Obrigado, Reinaldo. Parabenizar o Marco aí pela excelente palestra, né? É sempre bom a gente ter essa visão internacional de como é que estão as coisas fora, em outros países de mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil e outros mais envolvidos, né? Isso é muito bom para que a gente faça um benchmarking, mesmo porque muitas das empresas que nós temos no país, elas concorrem com empresas estrangeiras, né? Em mercados internacionais. Então, isso é muito bom. Obrigado, Marco, pela sua apresentação, né? Gostaria de destacar alguns pontos, né? Nós aqui, enquanto Senai, o Reinaldo, enquanto Sindibor, a gente está sempre no desafio de promover culturas para melhorar a performance das indústrias, né? No caso aqui da borracha. E quando fala de promoção de cultura, nós falamos de quebrar aquela barreira de pegar a conta de energia na portaria e levar direto para a contabilidade, para pagamento, né? Nós falamos de, nesse meio do caminho, que essa conta passe por um olhar mais clínico, né? Para ver o que está sendo consumido, se existe alguma oportunidade nessa fatura de energia que possa ser salva, né? Que possa ser economizada. E esse é um desafio diário, né, Reinaldo? Não é só uma reunião, serão várias. Nós estamos aqui sempre à disposição para lembrá-los disso, para falar sobre algum tema específico, né? Gostaria de destacar a questão da bandeira tarifária. Muitas vezes, isso para quem está no mercado regulado, no mercado cativo, né? Muitas vezes, quando é noticiado, nós vamos para a bandeira vermelha, né? Isso parece barato, né? Porque vai aumentar 6 centavos a cada 100 kW, mas quando você coloca isso numa escala industrial, isso é muito dinheiro. Nós estamos falando aí de 8% para cada degrau, né? E isso representa muito, não só no horário comercial, mas se você tiver um processo produtivo no horário de ponta, das 6 da tarde até as 21, é muito mais caro, né? Então, essas questões são questões simples, que nós, pelo dia a dia, né, nós digo Senai, e falo também o Marco, porque o Marco vai estar com a gente durante 4 anos aqui num projeto industrial que nós faremos o lançamento em breve. Para nós é comum, né, e não vale nada, não custa nada para a gente ajudá-los nisso, né? O importante é o primeiro passo, né? E o primeiro passo é a análise da conta de energia, né? Basta você olhar para ela e ver o que é possível aí. Nós podemos ajudar nessa análise de uma forma gratuita. O Senai não cobra nada para fazer isso, tá? Gostaria de destacar também, o Marco, na apresentação dele, colocou um ponto que é energia efficiency first, né? Eficiência energética primeiro, né? Isso é verdade, né? Quando é muito comum nós, no Senai, que recebemos ligações de indústrias onde a empresa ela quer colocar um sistema de geração fotovoltaico, né? E o sistema de geração ele é caro,
né? Quando eles perguntam, Chagas, essa é a melhor solução, colocar um sistema de geração, veio uma empresa aqui, uma integradora, falou que isso tem um payback de 3 anos e meio, 4 anos. É um bom negócio, né? Mas depois da eficiência energética, como comentou o Marco. Porque muitas vezes, com 30% desse investimento, você consegue o mesmo resultado, né? Então, é melhor você investir internamente, fechar a torneira que está vazando dentro da sua empresa e, no segundo momento, fazer investimento em alguma outra fonte renovável, como bem comentou, né? E qual que é a posição do Senai nesse cenário? É uma posição de neutralidade, né? O Senai não tem meta financeira com renováveis, não tem meta financeira com venda de equipamentos. O Senai vai falar para você a realidade. Olha, vale a pena ou não vale a pena, né? Então, é uma opinião sincera de quem não tem nada, não tem nenhum interesse senão ajudar a indústria, que é a nossa missão, né? Gostaria de destacar também que o Marco, na apresentação, colocou um checklist, né, de um pré-diagnóstico. Esse checklist, pessoal, nós do Senai fazemos gratuitamente para vocês, né? Basta vocês entrarem em contato com a gente, nós temos um aplicativo Senai Empresas, vocês podem baixar no celular de vocês, é só baixar o aplicativo, colocar a eficiência energética lá, isso vai cair para nós aqui, independente de onde você esteja, né? E se tiver uma unidade Senai perto de você, ela nos dá o apoio logístico, se não tiver, nós vamos contatá-lo diretamente, mas esse apoio ele será dado, né? Esse pré-diagnóstico, para que você possa avaliar as possibilidades, não lhe custa nada, tá? E é lógico, a partir daí, num acompanhamento de uma implementação de norma 50001, num acompanhamento de uma implementação de eficiência energética, numa modelagem térmica para algum sistema da sua empresa, isso, como envolve uma carga horária um pouco maior, o Senai precisa sim cobrar por isso, mas a cobrança é apenas o ressarcimento dos custos envolvidos nessa operação, né? Porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, o importante, volto a lembrar, é sempre o primeiro passo. O primeiro passo eu colocaria aqui como um pré-diagnóstico, como uma análise da sua fatura de energia, dependendo do porte da sua empresa, e se você tiver dificuldade nesse primeiro passo, conte conosco aqui, tá? Nos contate ou por telefone, ou através do aplicativo, ou através do Sindibor, nós estamos sempre à disposição. Volto a agradecer aqui o Marco, que nos presenteou com a sua palestra, agradeço também o Reinaldo aqui, a equipe do Sindibor. Chagas, aproveitar e fazer 2 perguntas. Temos 2 perguntas no chat. As perguntas são para mim ou para o Marco? Eu acho que são para você. Qualquer coisa, então, o Marcos dá um suporte. Pode ser, Marcos? Pode Fizeram ser. No final. Perfeito. Então, Eduardo Rodrigues, como saber quando entrar no mercado livre de energia, quais as premissas para essa troca de fonte fazer sentido? Bom, o mercado livre de energia, ele vai ser uma realidade para todos nós, né? Se a proposta de lei do Senado passar pela Câmara agora que é a 232, em 42 meses, todos nós estaremos no mercado livre de energia, né? Isso se tudo for aprovado como está. O mercado livre hoje, né, fora dessa proposta do Senado, ele, em regra, ele é viável para empresas que têm uma conta de energia acima de R$20 mil por mês, tá? Isso aqui é uma regra, não quer dizer que seja uma prática totalitária. Pode haver exceções, mas se você tem uma conta inferior a 20 mil, em regra, não vale a pena, porque existem custos de adequações de cabine primária, existem custos de gestão desse contrato, que são custos mensais, que quando você coloca tudo isso no papel, o que você ganhou com a economia não paga aquele custo adicional que você tem. Então, referente a Mercado Livre, em regra, é isso. Não sei se eu respondi a pergunta exatamente, mas se não respondi, coloque novamente a dúvida. Temos mais 2 perguntas. Vamos lá. Não, é outra. O uso de biomassa como combustível para energia de calor para caldeiras é a melhor alternativa ou é mais eficiente a substituição por gás natural? Isso é muito relativo, né? É uma pergunta que depende de qual é a sua atuação no setor. Se você é uma empresa de sucro alcooleira, que a gente diz, que é onde você tem bastante
produto para se queimar, vamos dizer assim, eu estou dando um exemplo da cana-de-açúcar, mas tem milho, tem uma série de outros insumos que pode ser usado aí na queima e na geração de calor. Se você tem esse insumo, né, é claro que a biomassa ela é uma vantagem, né, porque você já tem um insumo. Se você tiver que fazer a aquisição disso, precisa colocar isso numa planilha para verificar o custo, a relação custo-benefício, tá? O gás natural, ele é mais caro, né? O gás é caro. Isso é exemplo do mercado regulado que nós temos, das bandeiras vermelhas que nós temos, são motivadas pelo preço do gás, né? O que eu colocaria em relação ao gás? Se você tiver um sistema de geração que lhe permita tirar se você tiver no mercado cativo de energia, se você tirar a sua geração de ponta no horário de ponta com gás, pode ser, tá, uma boa alternativa. Mas, obviamente, que isso tem que ser avaliado. Então, se você tiver um consumo de energia expressivo das 6 da tarde às 21 horas, e você não tem como deslocar esse consumo do horário de ponta, né? E você está no mercado cativo, sim, eu acho que pode ser uma alternativa, mas precisa ser confirmada, uma geração paralela aí nesse sistema, usando gás natural, tá? Uma próxima pergunta, mas agora para o professor Marcos. Agora ele foi demandado. E com relação à pergunta anterior, respondeu sim a pergunta do Eduardo Rodrigues. Ele agradeceu pela resposta. Professor Marcos, como o Brasil poderia replicar políticas públicas que deram certo na Alemanha, como exemplo, os subsídios de impostos? Bom, nesse momento atual, eu sei que o Ministério de Minas e Energia está trabalhando em um plano dezenal de eficiência energética, né? Essa política é fundamental, ela não só abrange o setor da indústria, mas também vários outros setores, né? E porque antes de implementar as políticas, é necessário fazer uma série de análises, de pesquisas, né? E um bom planejamento para dar segurança ao mercado, segurança à indústria, para receber esses incentivos e planejar os investimentos. Eu não acredito que todas as soluções, digamos, que foram aplicadas na Alemanha são também aplicáveis no Brasil, mas com certeza um elemento é assim o apoio às auditorias energéticas, esses estudos de diagnóstico energético, especialmente para pequenas e médias empresas industriais. Isso é uma medida que dá, né, um resultado imediato e é uma fase né, de assim preparar esses projetos de eficiência energética. A indústria precisa um apoio, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e por isso a gente tem aqui um excelente parceiro como o Senai. O outro elemento que eu diria chave que pode ser também aplicado no Brasil é o fomento de tecnologias de eficiência energética térmica, né? Nos últimos anos, a gente já viu várias empresas trocar as lâmpadas por tecnologias LEDs, mas isso é só um início, né? E como eu mostrei nos meus slides, o potencial de eficiência energética térmica é muito alto no Brasil e deve ser explorado também, apoiado através de políticas públicas, é a minha opinião. Muito obrigada pela sua resposta. Mais alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, tanto quanto o professor Carlos, quanto o professor Chagas? Fiquem à vontade. Pelo adiantado do horário, Albeniza, enquanto a gente espera se alguém mais tiver pergunta para nos enviar pelo chat aqui ou no YouTube, eu pediria aqui ao professor Chagas e, na sequência, o professor Marco, só para trazer para nós aqui as considerações finais, uma palavra final, por gentileza, e da parte da ABIARB, do Sindibor e da Aresp, agradecer aqui, em nome do professor Chagas,
todos os colaboradores do Senai São Paulo, que sempre nos apoiaram muito nessa temática da eficiência energética. E o professor Chagas já deixou aqui o convite mais uma vez para que as empresas procurem o Senai e façam o diagnóstico e, a partir daí, possam aí tomar uma decisão orientada sobre algum tipo de ação a ser tomada, né? Ao professor, ao Marco Shiva, agradecer também a oportunidade, agradecendo também a todos da agência GIS e aqui os colaboradores presentes também, que o acompanham, e deixar tanto ao Senai quanto à GIS o convite para trazer para nós aí, quando possível, o anúncio sobre esse novo projeto de cooperação. Acredito que ele terá uma aplicação bastante factível aqui para as empresas, sobretudo do micro e pequenas empresas ou de médio porte, e sendo assim, se for o caso, o convite está aberto aqui para a gente apresentar ao nosso grupo mais uma vez. Aos pouco mais de 60 participantes aqui que nos acompanharam pelo Zoom ou pelo YouTube, também agradecer a participação de todos, deixando aqui mais uma vez o convite do professor Chagas, que procurem a unidade para fazer o diagnóstico de suas empresas. E, obviamente, o canal com a GIS, o professor Chagas poderá orientar quando for possível. Dito isso, eu retornaria aqui para o professor Chagas e, na sequência, ao Marco. Eu não sei se você é professor, Marco, acho que não. Então, Marco Shiva, né? Então, Chagas, por favor. Apenas agradecer, Reinaldo, a oportunidade e dizer que o Senai é a casa da indústria, né? Nós estamos aqui para atendê-los naquilo que vocês precisarem, né? E sempre com um olhar de médio e longo prazo, não somente para o agora, mas para um futuro que possa impactar na operação dessas empresas. Então, estou à disposição, o Senai está à disposição, conte sempre com a gente. Obrigado. Viu? Perfeito, eu também queria... Me ocorreu uma pergunta aqui bem interessante, porque nós já fizemos algumas apresentações, você, inclusive, já esteve lá com a gente presencial no Sindibor, acho que nós fizemos já remoto também, e aí me ocorreu aqui uma pergunta. Empresas que fizeram diagnóstico com o Instituto há, digamos, 2, 3 anos atrás, é interessante que procurem novamente a unidade para revisitar esse projeto, em virtude de situações de mudança de cenário quanto à disponibilidade de energia ou metodologias aí comentadas hoje que podem ter evoluído, né, no quesito de viabilidade econômica. Esse tempo, né, desde que nós promovemos aí as últimas ações sobre eficiência energética para cá, você comentaria alguma coisa, professor, sobre novidade e renovando esse convite? Nós costumamos dizer, Reinaldo, que trabalhar com eficiência energética é igual ir ao dentista, né? Você tem que ter uma visita frequente. Nós costumamos dizer que talvez um ano seja um período muito curto, mas também não pode fugir muito disso. E lembrando que essas visitas, né, elas são gratuitas. Então, se você teve um diagnóstico ou teve uma ação do Senai há 3 anos atrás, é extremamente pertinente uma nova visita, uma nova avaliação de oportunidades, porque as coisas mudam, o mercado de energia também muda, a tecnologia muda, né? Os programas incentivados, eles são lançados e são finalizados também a todo momento. Então, de repente, você foi beneficiado por um programa há 3 anos, mas nós temos aqui um outro, em uma outra vertente. Então, essa parceria, essa frequência de contato com o Senai, nós recomendamos que seja feita anualmente, tá? Não pode fugir muito disso. Então, sim, é pertinente. Bacana, obrigado, professor Chagas. E agora sim. Temos uma última pergunta do YouTube. Então, vamos lá, vamos para a pergunta antes de passar para o professor Marco para o encerramento. É do Douglas Melato. Pergunta sobre a implantação da tecnologia LED. O ideal é utilizar LED de empresas com testes de qualidade
pois os outros não têm a mesma eficiência? É para mim, eu imagino, né? Para você. Ah, Deve cair na prova. o que acontece? Hoje nós temos produtos, não é só lâmpada LED, né? Nós temos produtos bons, né, que realmente entregam aquilo que se vende, e nós temos produtos que não, tá? Isso é uma situação natural, não só de lâmpada LED, mas de qualquer produto, né? O que nós podemos fazer em relação a isso enquanto Senai para ajudar, tá? Nós temos especificações, não só para lâmpadas, mas para motores, para uma série de outros equipamentos que não estão direcionadas a marcas, tá? As nossas especificações, elas são técnicas, que essas especificações que você tem que buscar na contratação. Às vezes tem um detalhe pequeno que não está na especificação de uma lâmpada LED, por exemplo, que pode causar um problema tanto de luminosidade no seu ambiente, como itens de durabilidade, de reflexão de luminosidade, uma série de detalhes que pode impactar numa não adequação daquela lâmpada. Então, nós temos sim uma especificação padrão. Se você quiser, entre em contato conosco, nós podemos passar para você. E lembro, essa especificação ela é técnica e não está direcionado a uma empresa específica. E ela vai te ajudar a driblar essas questões de qualidade dos produtos, nesse caso da lâmpada, tá? Muito bom. E agora sim, professor Marco, a palavra final é sua. E aí, representando o nosso time da GIS aqui, a quem também agradecemos, por favor. E muito obrigado pela sua exposição, mais uma vez. Muito obrigado, assim de boa, a você, Reinaldo, pelo convite, ao professor Chagas, do Senai, a todos os participantes. Foi uma honra aqui compartilhar minha visão sobre a eficiência energética. E estamos, sim, preparando novas iniciativas, né, inclusive para o setor da borracha, para fomentar a eficiência energética, através de uma iniciativa bastante abrangente, né, que envolve uma série de parceiros. Então, vamos, sim, tentar de atender essas necessidades que foram hoje levantadas, né, porque tinha várias necessidades que eu vi, como apoio técnico, treinamentos, mecanismos financeiros. Estamos trabalhando em cima dessa demanda para apoiar também a indústria da borracha. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, professor Marco. E assim encerramos nosso webinar de eficiência energética de hoje. Reinaldo, eu queria só sugerir a gente Carol? tirar uma foto final. Verdade, você já havia dito isso no começo, eu esqueci, Carol Crepaldi, da GIS, e ela pediu que todos nós, assim, obviamente, quem se sentir confortável para isso, que abrisse a câmera. A Albeniza, então, colocaria aí em um formato tela que pudesse aparecer o maior número de participantes, e a Carol fará um print dessa tela, como se fosse aqui uma foto da participação de todos, né, para registro aí do nosso evento e, obviamente, deixar aí na memória dos eventos que ainda faremos juntos com a GIS. Correto, Carol? É isso? Tá feito, muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Print Perfeito. produzido. Um bom almoço a todos, uma boa tarde. Fiquem bem e com saúde. Até breve.